galerinha, tudo bem? Hoje eu estou apresentando para vocês um top 5 mangás de magia, com um protagonista bem apelão mesmo, verdadeiramente overpower. Em todos que eu vou apresentar, o protagonista é um mestre na magia, um verdadeiro rei dos magos desse mundo, do mundo dele. Então fiquem aí com essa lista fantástica. Adoro. Infinite Apostles and 12 War Girls. Nessa história, o protagonista é Uleman, um membro de um grupo de seres extremamente poderosos, conhecido como Apóstolos. Há um total de 12 apóstolos, e Uleman é o mais poderoso deles. Os apóstolos, seres extremamente poderosos, viajavam pelo mundo fazendo o que quisessem. Todos os humanos conheciam eles. Porém, depois de um tempo, a história dos apóstolos se tornou uma lenda, e todos acreditavam que os apóstolos estavam mortos. Porém, o protagonista, Uleman, vem para o mundo humano não para fazer o que quiser, assim como fazer mal às pessoas. Ele tem um objetivo vindo ao mundo humano. Seu objetivo é nada mais nada menos que conseguir uma noiva, pois ele se sente muito solitário, pois ele é tão poderoso que as pessoas se afastam dele. E isso faz muito tempo que acontece isso, mais de 100 anos, 200 anos. Então ele vem para a Terra ele vem para o mundo humano com esse objetivo, conseguir uma noiva. Então ele começa a viver aqui em busca de uma noiva, fazer o que quiser. Ele vive no mundo humano, escondendo sua identidade como apóstolo, e ele entra numa academia de magia. Bom, ele só entrou nessa academia porque tinha garotas lindas nela. Daí em diante vamos acompanhar a história de Uleman no mundo humano, vivendo sua vida em uma academia e tendo seu grande objetivo de conseguir uma noiva. Bom, o protagonista é extremamente apelão e muito gado, mas vale a pena dar uma olhada. Bom, vamos aí pro próximo mangá desta lista. Rentougan no Tensei Majutsushi conta a história de Abel, um cara mestre em magia que lutou lado a lado com o herói para derrotar o Rei Demônio. E com a derrota do Rei Demônio, o protagonista teve que deixar a equipe do herói, pois ele tinha os olhos cor de âmbar, algo parecido com um laranja. E neste mundo, aqueles que possuem olhos cor de âmbar, em sua maioria são o povo do Rei Demônio, ou seja, são demônios. E com o final da guerra, aqueles que têm olhos cor de âmbar seriam perseguidos pelas outras pessoas, por medo ou por mero preconceito mesmo. Então o nosso protagonista decide criar uma magia para reencarnar. E ele, de fato ele consegue, ele cria um corpo e 200 anos depois ele acorda num mundo totalmente novo, porém ainda cheio de preconceito para aqueles com os olhos cor de âmbar. Porém os demônios foram quase totalmente esquecidos pela população humana. Então nosso protagonista decide viver sua vida normalmente nesse mundo. Mesmo que ele tenha um poder gigantesco, ele decide viver uma vida normal, vamos dizer assim, nesse mundo cheio de preconceito, pelo simples fato de sua cor do olho ser diferente. Este mangá ele é bem divertido. A história dele não tem muitas reviravoltas, mas é legal acompanhar a vida do protagonista com todo aquele poder e conhecimento, vivendo entre as pessoas comuns. The Rebirth of... Eu não sei ler essa desgraça. Tá aí o nome na tela pra vocês. Bom, essa obra conta a história de Henry Morris, o cara que era chamado de
o mago mais poderoso da história, sendo até considerado lendário, pois, junto de seu amigo, conseguiram fundar uma nação. Seu amigo se tornou o rei dessa nação e ele se tornou o principal aliado desse reino, né? Porém, quando seu amigo morreu e o filho desse amigo se tornou rei, esse novo rei, um gordo obeso e burro, decidiu então matar Henry Morris, o nosso querido protagonista, sobre a acusação de traição. Uma acusação falsa, pois Henry nunca traiu o rei. E sim, esse gordo idiota foi manipulado e aceitou essa idiotice. E Henry então morreu. Porém, uma coisa estranha aconteceu. Ele acordou, mas ele não estava mais em seu corpo. Ele estava num corpo diferente. Estava no corpo do primogênito de um barão. E uma coincidência é que o nome desse garoto que ele reencarnou também era Henry Morris. Então, nosso querido protagonista, com essa chance nas mãos, ele decidiu mais uma vez se tornar o maior mago da humanidade e também fortalecer mais o seu corpo, para enfim se vingar daquele rei idiota e de todos os nobres que causaram a morte dele. Ele começa a treinar sua magia e começa a treinar esgrima, algo que ele não tinha na vida passada e que foi crucial para a morte dele, para enfim cumprir seu objetivo, uma boa vingança. Shijou Saikou no Mahou Kenshi. Nesta história acompanhamos a vida de Yuri, uma pessoa normal vivendo sua vida até que é invocado em outro mundo. E neste mundo ele se torna o mago mais poderoso que existe, com o título de Imperador da Magia. Depois disso ele decide reencarnar mais uma vez. Ele começou a estudar magia só porque era legal, porque ele queria aprender mesmo. Mas com o passar do tempo, ele nem percebeu que se tornou tão forte. E as pessoas começaram a chamá-lo de Imperador da Magia. Depois disso, ele tentou reencarnar de novo. Ele conseguiu. Dessa vez, ele não se tornou um mago, e sim treinou seu corpo para se tornar um espadachim. E com muito treinamento, ele novamente, sem perceber, se tornou o espadachim mais poderoso do mundo, conhecido como Deus das Espadas. Ele derrotou o ser mais poderoso desse mundo e conseguiu uma pedra de reencarnação, porque ele viu que não estava dando certo isso. Então ele decidiu reencarnar mais uma vez. Bom, dizemos reencarnação, mas não é bem uma reencarnação, ele é meio que transportado para outro mundo. Dessa vez, em um novo mundo, ele decidiu viver uma vida normal apenas. Porém, o que ele não sabia é que quando fosse para esse novo mundo, ele ganharia duas habilidades. A habilidade Imperador da Magia, que ele tinha esse título antes, e Deus das Espadas. Isso era extremamente apelão, essas habilidades. Se ele pegasse um pedaço de pau, ele aprenderia a esgrima avançada e muitas outras coisas, só por segurar um graveto, pois essa habilidade puxava as experiências que ele teve nas vidas passadas. Basicamente, usou uma magia só uma vez, ele já consegue usar ela no nível mais avançado e basicamente esse cara é overpower pra caralho. Pode derrotar qualquer um na porrada bruta ou na magia. Bom, meio clichê, né? Mas é uma boa leitura pra quem quiser aí. The Great Mage Returned After 4,000 Years. Este mangá conta a história de Lucas Trauman, um cara que junto de seus amigos lutou contra um ser que manipulava os seres humanos. Esse ser fazia parte da raça dos semideuses. Porém, Lucas Trauman foi derrotado e selado por 4.000 anos.
nossa história continua com um jovem chamado Frey Blake. Um jovem que sofre muito bullying por ser considerado inútil por sua família e inútil por seus colegas de classe e todo mundo do colégio. Ele sofre muito bullying, ao ponto de desejar a própria morte e cometer suicídio. Porém, quando ele estava à beira da morte, ele, sem explicação alguma, encontra Lucas Trauman, que estava selado. Então decide dar o seu corpo ao Lucas. E desta forma, o mago mais poderoso da humanidade volta ao mundo, porém no corpo fraco, aquele garoto, do Frey. Daí em diante, o Lucas decidiu então se vingar dos semideuses e poder acabar com todos os semideuses que existem, pois eles manipulam os humanos. Então ele decide voltar com seu poder, porém o corpo de Frey é muito fraco, então vai ser bastante demorado. E então começa a sua jornada para se vingar e destruir todos os semideuses. Bom, é isso aí, galera. Terminamos aqui o vídeo. Quem gostou, dá um like aí. E boa leitura aí para quem decidiu dar uma chance para uma dessas obras que eu citei para vocês. Bom, é isso e valeu. Até mais. Tchau.